E, pessoalmente, eu faço uma crítica, não uma crítica a pessoas ou a instituições, mas eu faço uma crítica, às vezes, à abordagem teológica. Às vezes, não se dá a devida importância a essa disciplina, a história de Israel. E por quê? Isso tem uma justificativa, né, histórica, cultural. A base da nossa teologia, ela é ocidental e não oriental, ok? Então, a grande parte das fontes teológicas que nós bebemos, elas se fundamentaram e pegaram uma herança ocidental, romana, ok? Romana. Então, por conta disso, muitas vezes, a história de Israel, o conhecimento sobre Israel, ele foi um pouco, para não dizer um pouco bastante, entre aspas, ignorado, ok? Mas, biblicamente, querido aluno, estou introduzindo a matéria, para que você possa se situar. Biblicamente, a história da igreja, ela começa com a história de Israel. Isso é indivisível. Então, muitas vezes, até didaticamente, o aluno vai logo para a matéria de eclesiologia, que é o estudo da igreja. Então, começa a estudar lá na frente, quando a igreja foi fundada no Novo Testamento. Mas acontece que, se o aluno ele não entender o que veio antes, como é que ele vai conseguir entender o contexto todo? Como é que ele vai conseguir fazer as conexões dos sentidos e entender plenamente a igreja, ou a Bíblia, né, ou a fé, se ele não entende Israel, a história da igreja, por que não dizer a história do mundo começou em Israel? Para vocês terem uma ideia, né, comecei ao nível básico, então o professor de vocês dá algumas informações mais avançadas. Para vocês terem ideia, Israel ela é conhecida tradicionalmente como Eretz Israel. O que significa Eretz? É uma palavra hebraica que significa terra. Então, quando você diz Eretz Israel, você está dizendo terra de Israel. E a palavra Eretz, ela aparece no primeiro versículo da Bíblia. Gênesis 1, versículo 1, aparece a palavra Eretz. E é uma palavra que Deus, obviamente, né, no contexto da palavra, nós podemos dizer assim, estava apontando também para Israel. É uma interpretação que muitos mestres da palavra têm, muitos rabinos têm, e eu concordo com essa tese, né? Ou seja, inevitavelmente, não há como você entender a Bíblia, já que a Bíblia é o nosso alvo principal de estudo para entender a Deus, sem você entender Israel, sem você estudar Israel. Jesus, ele foi judeu, religiosamente no sentido de tradição, de nascimento, de prática, de família. Jesus nasceu no contexto judaico. Então, como você vai entender mais aprofundadamente sobre o Salvador do mundo, de Israel, de todas as nações, de todas as línguas, povos e nações, se você não entender melhor sobre Israel, ok? Então, muitas vezes, essa disciplina é negligenciada, mas ela é de suma importância para a sua formação teológica, para que você tenha uma compreensão mais aprofundada da Bíblia, aprofundada da palavra. Muitas vezes, se tem formação teológica, mas a pessoa não sabe nada, né, sobre Israel. Se Deus escolheu a nação de Israel para ser a nação que transmitiria ao mundo sobre o próprio Deus, é porque, obviamente, há algo precioso nessa nação que nós, como cristãos, se essa é a fé que você professa, é a fé do seu professor, acreditamos assim. Então, isso é importante. Amém? Vamos voltar aqui direto ao ponto, que nós temos um tempo curto, a aula não é extensa. Vamos definir, primeiramente, o que é história. Ok? História, com H, H-I, ok? Que é diferente a outra palavra. História é uma palavra de origem grega, e ela significa aquele que conhece. Pode traduzir também como conhecedor da lei,
juiz. Quando nós nos aprofundamos um pouco mais na definição, nós vamos descobrir uma raiz da palavra história, que significa conhecimento, ok? Então, quando nós estudamos a fundo essa palavra, nós vemos que estudar a história é adquirir conhecimento sobre um tema, conhecimento sobre uma área, é conhecer os sistemas que regem aquilo ali, as leis que regem aquilo ali, ok? Uma outra definição mais conhecida de história é o registro organizado de fatos que aconteceram ao longo da história, ou num período da história, ok? E a isso se dá o nome de história, ok? Então, agora aplicando a nossa matéria, Israel. Qual é o objetivo dessa disciplina? O que é que nós temos o objetivo de estudar nessa matéria? Introduzir o aluno à pesquisa sobre Israel, ok? Então, introduzir os nossos queridos alunos a iniciar, né, a sua pesquisa sobre Israel. Entender a história de Israel e os seus vínculos com as religiões do mundo. Ok? Veremos qual é o vínculo de Israel com as religiões no mundo, protestantismo, catolicismo, islamismo, dentre outros. Compreender o governo de Israel, a cultura, as instituições, o sistema de conhecimento e religioso de Israel do Antigo Testamento, bem como o seu contexto com o Novo Testamento. O querido aluno que nos acompanha vai entender de que quando você entende mais sobre o governo do Antigo Testamento, você aprofunda muito mais o seu conhecimento sobre o Novo Testamento, ok? Há uma completude nas duas matérias, ok? Então vamos lá. Vamos trabalhar um tópico hoje nessa introdução dessa matéria, que é o início de tudo. Ok? Aonde começa a história de Israel, da nação de Israel? Ok? O relato da Bíblia está em Gênesis capítulo 12. A história de Israel, ela começa quando Deus chama Abraão, que era um morador da cidade de Ur, dos caldeus, e isso cerca de 2000 anos antes de Cristo. Então, Deus, ele chama Abraão e faz uma aliança com Abraão, e faz um pacto com Abraão, que isso está no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1 a 3, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ok? Então aqui, Deus chama Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão, e faz uma promessa a Abraão. Ok? E nós vamos entender que, na verdade, de Abraão, Deus retira Abraão de dentro de um povo, né? Um povo, inclusive, que tinha uma cultura politeísta, ou seja, adorava vários deuses, e Deus chama Abraão para de Abraão construir, estruturar, formar a nação de Israel. Ok? O nome Israel significa um príncipe de Deus, né? No sentido daquele que prevalece com Deus, aquele que luta com Deus e é vitorioso. E esse nome vem da referência de Gênesis capítulo 32, verso 28, quando fala que o neto de Abraão, Jacó, ele lutou. Nós vamos entender que ele lutou, na verdade, com um anjo que representava Deus, e dali o nome dele lhe foi atribuído, não é?
e o nome que ele recebeu foi esse nome Israel, príncipe de Deus, príncipe que prevalece com Deus. Ok? Então, na verdade, nós vemos aqui algo interessante. De Abraão veio Isaque, seu filho, de Isaque veio seu filho Jacó, e do seu filho Jacó originou-se as 12 tribos, mais 2 tribos, que isso é um outro contexto que eu falo em outra matéria, que se anexaram às 12 tribos, que foram os filhos de José, Benjamim e Efraim. Mas essas 12 tribos que vieram desde Abraão formaram a nação de Israel. Ok? Formaram a nação de Israel. Mas tudo começou em Abraão. Deus chamou Abraão. Deus fez um pacto com Abraão, pacto abraâmico. Deus fez uma aliança com Abraão. E de Abraão, através da vida de Abraão, essa aliança passou para os seus filhos. Através de pai para filhos, a aliança passou. Então Deus reafirmou a aliança que tinha feito com Abraão para o seu filho Isaque, para Jacó e para a descendência de Israel, assim como Deus havia prometido para Abraão. Ok? Isso é muito interessante. Você pode estar se perguntando aí, você que está assistindo essa aula, sim, professor, eu até entendi que Israel veio de Abraão, que Abraão morava em Ur dos caldeus. Eu entendi essa parte toda, está ótimo. Eu entendi que de Abraão, né, a descendência de Abraão gerou as 12 tribos de Israel, que gerou a nação de Israel, muito bem. Mas aonde entra o mundo nesse contexto? Aonde entra os outros povos que não são de Israel? E aqui nós respondemos essa pergunta com o próprio Gênesis, capítulo 12, que diz para nós uma coisa interessante. Quando Deus chama Abraão, Deus diz assim, no final do versículo de Gênesis capítulo 12, 1-3, Deus diz, eu farei de você um grande povo. Então Deus estava prometendo que de Abraão viria uma grande nação, incontável, como a areia do mar, como as estrelas do céu. Deus disse que tornaria o nome de Abraão conhecido, e tanto é que nós estamos falando dele aqui, ok? Senão não estaríamos falando. E depois diz, abençoarei, amaldiçoarei, e por fim, há uma coisa muito interessante, porque o contexto da palavra nos mostra o plano de Deus, o propósito de Deus, e ele diz assim, e por meio de você, todos os povos serão abençoados. E aqui entram nós, né, que não somos de nascimento, pelo menos eu, né? Você pode estar me assistindo, pode ser judeu. Eu sou judeu espiritual, né? Eu creio em Abraão, tenho a fé que Abraão teve como profissão de fé, mas respeitamos todas as crenças, temos, né, até alunos que não são da mesma religião, enfim. A faculdade ela é aberta. Mas para voltar no contexto, aqui, Deus está falando o quê? Deus está falando e revelando, mostrando na palavra, o propósito que ele tinha com o mundo, ou seja, através de você, através de Abraão, que originou a nação de Israel, todos os povos do mundo seriam abençoados. Ok? Então aqui, nós vemos algo extremamente interessante. Deus estava dizendo a Abraão que através da vida dele, e obviamente através daquilo que viria dele, Deus ia usar para abençoar todos os povos. E nós sabemos que Jesus veio de Abraão, o Salvador do mundo, não é? Porque de Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó veio Judá, e da descendência de Judá veio o Cristo, Jesus, em hebraico, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Então nós sabemos que a bênção realmente se confirmou, como diz aqui a palavra. A bênção chegou a todos os povos, através de Abraão. Então você veja a conexão de Israel com o mundo. A conexão de Abraão, que gerou Israel, com todos os povos do mundo, aonde exista raça humana.
ok? E isso é algo interessantíssimo de nós observarmos, ok? Deixa eu ver aqui. Já estamos quase no finalzinho do nosso vídeo, passa rápido a aula, ela é sempre assim, conteúdos dinâmicos, vastos, mas em porções para que você possa absorver o máximo, ok? Na próxima aula nós daremos continuidade, a aula 2, a essa matéria extremamente interessante. Hoje você já aprendeu aí qual é a conexão do mundo com Israel. Já iniciou com o pé direito na sua compreensão da palavra de Deus para aprofundar o seu conhecimento, lembrando que essa é a matéria do nível básico. Não desligue ainda, não feche ainda o seu vídeo, querido aluno, ou você que nos acompanha pelo nosso canal. Você que nos acompanha e ainda não nos segue, não está inscrito, nós temos um canal no YouTube chamado Faculdade Teológica CIEPT, aonde nós temos um banco de dados, aonde nós alimentamos toda a nossa faculdade teológica, todas as nossas videoaulas do nosso corpo de professores, ok? Para você, tanto do nível básico, como do nível intermediário ou médio, quanto do nível avançado ou bacharel, que é a mesma coisa. Então vai lá, se inscreve e seleciona lá para que você possa receber as nossas notificações, que eu tenho certeza que você será edificado e vai aprofundar, mergulhar o seu conhecimento na palavra de Deus. Também estamos no Facebook, através do @mirktv, ok? E também do @CIEPTMirkEAD, ok? Não deixe de nos acompanhar, não deixe de acompanhar os conteúdos, que serão uma bênção para a sua vida, eu creio. Que Deus abençoe a todos. Mais um aviso, rapidamente. Aqueles que nos acompanham poderão assistir todas as aulas de forma gratuita para edificar a sua vida, e eu ainda disponibilizo gratuitamente um roteiro de aula, para você, se quiser se aprofundar, pesquisar sobre os temas, mas para que você, se você quiser um pouco mais, olha, professor, eu quero me formar, eu quero ter formação teológica, eu quero conhecer a instituição, entre em contato conosco, porque nós temos um material exclusivo para você, material didático, totalmente eletrônico, módulo, grupos de WhatsApp para discussão, acesso aos professores direto para retirar suas dúvidas, amém? Então, shalom a todos, até a próxima aula, que Deus abençoe. Até mais.